vida. E quem vai ao Pai é do céu por meio de Jesus Cristo Nazareno. Glória a Deus. Abra suas Bíblias. Se estiver em sua casa, estiver ouvindo esse som, abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, em nome de Jesus. Livro de Jó, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Glória a Deus. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente no serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. Quando se encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que ele teme ao Senhor, a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa, de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estenda a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da sua presença. Glória a Deus. Só aqui, irmãos ouvintes. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos fala no livro de Jó, capítulo 1, que o Senhor, existe um homem da terra de Uz, cujo nome dele é Jó. O Senhor nos fala que é um homem íntegro, reto e temente ao Senhor, e que se desvia do mal. Que esse homem era o maior do Oriente. Que esse homem tinha 7 filhos e 3 filhas. Que esse homem tinha muitos animais, e que os filhos dele sempre faziam festa em suas casas, e convidavam uns aos outros para o banquete. E quando terminava esse banquete, Jó chamava os filhos e orar pelos seus filhos, que talvez eles estivessem blasfemado contra Deus. Jó, muito temente ao Senhor. E a Bíblia nos fala que um certo dia, os filhos de Deus iam se encontrar com Deus, e Satanás ia junto com eles, o acompanhou. E Deus disse para Satanás: tem visto ali o meu servo Jó, um homem íntegro, reto e temente ao Senhor, e que se desvia do mal. E Satanás disse: também ele tem tudo, é um homem próspero. Como que ele não ia se blasfemar contra Deus, se ele é um homem que tem tudo? Então Deus disse que Satanás poderia tocar em tudo que Jó tivesse,
não ceifasse a vida dele. Então Satanás tirou os bens de Jó, tirou os animais, tirou os filhos de Jó. Até os filhos de Jó morreram. E mesmo assim Jó continuou temente ao Senhor e foi fiel ao Senhor até o fim. Jó continuou fiel ao Senhor. Até os amigos de Jó achavam que Jó, por ter acontecido isso, Jó estava em pecado. Mas, amados irmãos e ouvintes dessa palavra, Jó não estava em pecado. Jó, quando perdeu os seus bens materiais, seus filhos, continuou temente ao Senhor. E um certo dia, um outro dia, Satanás veio também juntamente com os filhos do Senhor, e Deus falou novamente com ele: está vendo meu servo Jó? Um homem temente a Deus, um homem íntegro, reto. E Satanás disse: pele por pele. Se ele tivesse bem, se não tivesse bem, ele estava murmurando ao Senhor. Então o Senhor permitiu que Satanás tocasse em Jó, mas que não tirasse a vida dele. E assim foi feito. A Bíblia nos relata que Jó ficou com uma enfermidade tão grande que a enfermidade de Jó era da planta do seu pé ao fim da sua cabeça. A Bíblia nos revela que Jó pegou um carro para se coçar. Mas mesmo assim Jó não deixou o Senhor. A mulher de Jó chegou para Jó e disse: pega esse teu Deus, rejeita esse teu Deus e morre. E Jó disse para ela: mulher, tu falas como uma mulher, como uma tola. No mundo vinha, no voltarei. O Senhor dá e o Senhor pode tirar. Glória a Deus. Jó, amados ouvintes, é um exemplo de gratidão que nós devemos seguir. Jó não murmurou ao Senhor. Os amigos de Jó acharam que Jó estava em pecado. Para ele não ser penalizado por Deus, Jó teve que orar pelos seus amigos, porque Deus ia castigá-lo, porque Deus sabia que Jó não estava em pecado, que ali essa era a prova que Satanás tinha colocado para Jó. Mas Jó mostrou que é fiel ao Senhor. Aleluia. E nada no mundo tiraria Jó da presença do Senhor. Jó perdera tudo, mas continuou temente a Deus e esperando no Senhor. Então, amados irmãos e ouvintes, Jó não deixou o Senhor, continuou. Deus, por ele ter passado nesta prova, a Bíblia nos revela que Deus restituiu tudo que Jó tinha, os bens. Deus multiplicou. Deus deu mais 7 filhos a ele, 3 filhas. Glória. E os animais, Deus restituiu tudo que ele tinha. Poderoso, Jesus. Olha como Deus é maravilhoso, amados irmãos e ouvintes. Deus não nos abandona. Essa passagem de Jó, o Senhor nos deixa uma reflexão para os nossos corações. Continuar fiel a Deus mesmo nas tribulações. Nós devemos continuar fiel a Deus mesmo nas tribulações, porque Deus está conosco. Nós não estamos sozinhos. A palavra do Senhor nos diz que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Ele, eis que vem e bate a porta. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele, ele contigo.
O Senhor quer apenas, amados irmãos, e ouvindo esta palavra, que tenhamos intimidade com o Senhor. Romanos 10:9, ele diz: se com tua boca confessar o Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o restituiu dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Nós não estamos nesta noite pregando aqui denominação religiosa. Nós estamos pregando aqui Cristo, Jesus Cristo de Nazaré, que é o único que tem o poder, que tem autonomia e competência para nos conduzir à vida eterna. A palavra do Senhor diz no João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Felizmente muitos perecem porque não conhecem a palavra de Deus, ficam brigando por denominação religiosa. Glória a Deus, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Marcos 16,15, o Senhor nos diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos que nele crêem não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Ezequiel 33,11 diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa e que viva. Então, amados irmãos e ouvintes desta palavra, nós estamos aqui para falarmos de Jesus. Somente Ele é o caminho. Hoje você pode decidir se você vai para a vida eterna ou para a morte eterna. Hoje nós temos livre-arbítrio para escolhermos. Antes nós não tínhamos livre-arbítrio. Quando Adão e Eva pecou no jardim do Éden, nós não tínhamos a opção de sermos salvos. Nós estávamos condenados. Nós estávamos condenados, o ser humano estava condenado à morte eterna. Mas Deus, pela sua longanimidade, pelo seu amor, mandou Jesus para nos resgatar e pagou um alto preço na cruz do Calvário. Não para nós sermos religiosos, mas nós sermos seguidores de Jesus, proclamadores do Evangelho. Glória a Deus. Então, amados, não perder a fé em meio às dificuldades. Essa é uma reflexão que Jó nos deixa. Jó passou por muitas tribulações, dificuldades, mas ele não perdeu a fé. Em momento nenhum ele abandonou a Deus. Glória a Deus. Quando não abandonam o Senhor na primeira tribulação, como devia pegar mais, o Senhor abandona. Confiar em Deus trouxe a Jó alívio e restauração. Jó confiou em Deus, ele recebeu o alívio do Senhor e foi restaurado, os seus bens, seus filhos. Que Deus está no controle de tudo e que nada acontece sem a sua permissão. Satanás achava que Jó ia blasfemar contra o Senhor por estar passando por dificuldade. Mas ele perdeu, porque Jó foi um homem de Deus. Jó demonstrou que realmente confia no Senhor. Pode passar o que passar, ele não abandonou o Senhor. Oh, glória. Deus disse para Satanás: toca em tudo que ele tem, nos bens dele, toca na saúde dele. Isso é uma demonstração que Satanás não pode fazer aquilo que Deus não permitir. Ele não pode tirar a vida de Jó porque Deus não deixou. Deus é poderoso, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Aleluia. Não há nada neste mundo que tenha um poder maior do que Deus. Aleluia. Que devemos ser gratos a Deus em tudo, na bonança, na escassez. Jó estava na escassez, na enfermidade, na perca dos filhos, dos bens, mas Jó não abandonou o Senhor. Ele sabia que Deus é poderoso, que podia
se Ele quisesse, Ele daria. Não que Ele merecia, mas se Deus quisesse, Deus devolveria a Ele tudo de novo que Deus fez. Oh, glória. Porque Aleluia. devemos ser íntegro, fiel, reto, temente ao Senhor. O apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu Cristo fui. Glória a Deus. Porque o ser humano, sem Deus, é presa fácil para o inimigo. Porque Deus é a solução para todos os nossos problemas, amados irmãos e ouvintes. Você está ouvindo essa palavra, está passando por problemas. Eu sei que você está passando por problemas, está ouvindo esse som. E a palavra do Senhor ela diz que no mundo tereis aflições. Nós temos aflições nos nossos dias, mas que o Senhor é a solução, amados irmãos e ouvintes. Busca o Senhor. João 14:13, o Senhor nos diz: tudo que pedir em meu nome, em nome de Jesus, não em nome de qualquer pessoa, é em nome de Jesus. Tudo que pedir em meu nome, eu farei, para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Jesus quer apenas que peçamos a Ele. O cego Bartimeu, chegando para Jesus, ele clamava que Jesus passava: Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. E muitos mandavam se calar, que ele calasse. E ele continuava dizendo: Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus mandou chamá-lo. E Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Amados irmãos e ouvintes, o Senhor, além dele ser onipotente, tem todo o poder, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele nos conhece desde o ventre de nossas mães. O Senhor sabia, Jesus sabia que aquele homem precisava, que aquele homem era cego espiritual, mas o Senhor queria saber o que Ele queria, porque Deus quer saber o que nós queremos. Ele quer que peçamos a Ele o que nós almejamos. O Senhor quer ouvir de nós. Então aquele homem disse: Senhor, que eu veja. E o Senhor restituiu a visão daquele homem. Deus fez o pedido dele. Então nesta noite, amados ouvintes desta palavra, te ouvindo essa palavra, o Senhor quer apenas que peçamos a Ele. Peça a Jesus Cristo, Ele é o único que pode fazer o que você precisa, o que eu preciso. Somente Ele pode prover nossas situações, seja ela do corpo, da alma, do espírito. Só Jesus pode nos consolar, Aleluia. nos libertar, nos proteger. Salmo 127, o Senhor nos diz: se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a casa, em vão vigia a sentinela. Ou seja, nossa salvação vem de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nossa proteção vem de Deus. A Bíblia diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. Glória. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Porque com Deus, o inimigo não pode nos derrotar. Hoje você pode rejeitar o inimigo, nós podemos rejeitar o inimigo, porque nós temos Jesus Cristo de Nazaré, que Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso amigo. E a tristeza pode durar a noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer. Glória a Deus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Você pode estar passando, amado, por qualquer dificuldade. A Jesus quer apenas que peçamos a Ele. Ele pode todas as coisas, Ele pode fazer tudo por nós. Assim peçamos a Ele e acreditemos nele. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que ter fé no Senhor. É melhor você crer para ver o Senhor do que querer ver para crer. Porque se crer no Senhor sem ver, verá.
E o que esperam para Aleluia. ver não verão. Oh, glória a Deus. E aqui eu quero agradecer a Deus a rica oportunidade, em nome de Glória a Jesus. Deus.